Olá, meninas e meninas, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Continuando a aula 1, tá, do movimento variado. Na aula 1 nós falamos de aceleração, falamos qual é a característica do movimento variado, lembrando que ele existe porque a velocidade varia, e o que faz a velocidade variar nós chamamos de aceleração, que é a razão entre a variação de velocidade e o tempo, beleza? Na aula 2 nós vamos falar de outras características do movimento variado. Agora, propriamente dito, movimento uniformemente variado. O que seria isso? É quando a velocidade varia de maneira uniforme com o passar do tempo. Isto é, ela tem variações iguais em tempos iguais. Então, se eu mudo 1 segundo, a cada 1 segundo de movimento, essa velocidade vai variar na mesma proporção, ok? Tá? Então, o movimento uniformemente variado é quando a velocidade varia de forma constante. Tá? E esse tipo de variação é o que nós vamos chamar de aceleração. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração ela é constante. Beleza? Então, nesse caso, nós temos dois tipos. Temos a aceleração escalar média, que é aquela aceleração de todo o movimento, e a aceleração escalar instantânea, é a aceleração naquele exato momento. Então, esses dois tipos de aceleração, no movimento uniformemente variado, elas vão ser iguais e diferente de zero, ok? Então, característica do movimento uniformemente variado, aceleração constante. A velocidade varia de acordo com uma aceleração que é a constante, tá? E se a trajetória do movimento for retilíneo, nós vamos chamar esse movimento de movimento retilíneo uniformemente variado, ou MRUV. Se o movimento for circular, nós vamos chamar de movimento circular uniformemente variado, tá? Beleza. Qual é uma situação que acontece no movimento variado, uniformemente variado, são as funções. Então, eu vou ter a função horária de velocidade e a função horária de espaço. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar com a função horária de velocidade, que nada mais é que uma função da velocidade em função do tempo. Ou seja, eu só vou encontrar eu só vou encontrar uma velocidade quando o tempo varia. Tá? Então, para eu ter a velocidade, eu preciso obrigatoriamente do tempo. Tá? Então, uma situação. Considere um móvel percorrendo uma trajetória retilínea, variando sua velocidade constantemente em função do tempo. Então, está aqui. Eu tenho uma velocidade inicial, uma V1, várias outras velocidades e uma velocidade final. E o tempo variando, ok? Lembrando, V0 é a velocidade final quando o tempo é zero. E o V é a velocidade final num instante qualquer, ou seja, num tempo diferente de zero. Tá? Então, eu não posso esquecer disso daqui. Então, se a velocidade varia constantemente em função do tempo, nós temos a aceleração. Então, a aceleração, a variação de velocidade dividido pela variação do tempo. Então, ΔV sobre ΔT. Quem é o ΔV? Velocidade final menos velocidade inicial. O ΔT, tempo final menos tempo inicial. Como o tempo inicial é zero, basta eu dizer que é o t. Então, a variação de tempo é o tempo final. Beleza? Então, a aceleração v menos v0 sobre t. Bom, como t está dividindo, vou passar para cima multiplicando. Então, eu vou ter a aceleração vezes tempo igual v menos v0, ou seja, velocidade final menos inicial. Está vendo que eu tenho um V0 negativo? Então, eu vou pegar esse cara, jogar para o outro lado, ou seja, para o outro membro,
positivamente. Então eu vou ter v0 mais aceleração vezes tempo igual a velocidade. Ora, eu não digo que a função horária é a velocidade final em função do tempo. Olha a velocidade final aqui. Então, eu vou escrever v igual v0 mais a vezes t. Então, velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. É essa daqui que é a velocidade, é a função horária de velocidade. Nunca esqueçam, função horária de velocidade, v0 a t. E um exemplo, então vamos lá. Uma pessoa se desloca com uma velocidade que obedece à função horária, v igual a 10 menos 2t no sistema internacional. Bom, o que é o sistema internacional? É aquele sistema de medidas onde a velocidade é metros por segundo e o tempo é em segundos, tá? Então, no SI, metros por segundo, tempo é em segundo. Então, pede-se velocidade inicial. Então, vamos calcular. Temos no problema que a pessoa se desloca obedecendo uma função horária. Aqui, v igual a 10 menos 2t. Veja que ela é semelhante à função horária de velocidade do movimento uniformemente variado. Qual é? v0 mais a t. Tá vendo? Ele é muito parecido. Então, para responder o ITER, é só a gente comparar. Então, eu tenho aqui a função horária na sua forma geral, v igual v0 mais a t, e vou comparar com a função dada, 10 menos 2t. Quem é que está no lugar do v0, ou seja, da velocidade inicial? É 10. Então, no lugar do v0, eu tenho 10. Então, portanto, a velocidade inicial é de 10 metros por segundo. Está vendo? É só comparar. Vamos comparar aqui. Olha, o t, beleza, o t bate. Lembrando que o t é variável, então eu não preciso dele. Agora, quem é que está no lugar do a? Não é o menos 2? Então, no lugar do a, temos o valor menos 2. Portanto, a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Então, para eu resolver esse problema, é só comparar. Tenho a equação horária? Faço a comparação. Então, quem é que está no lugar do v0 é o 10. Quem é que está no lugar do a é a aceleração, que é menos 2. Então, respondendo as letras A e B, temos que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo e a aceleração é de menos 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos calcular agora a velocidade no instante 6 segundos. Temos uma função, então temos um tempo dado, que é de 6 segundos, vamos substituir na função. Então está aqui, a função é 10 menos 2t, substituindo o tempo por 6, só fazer as operações, chegamos no menos 2. Então, a velocidade no tempo 6 segundos é de menos 2 metros por segundo. Lembrando, metros por segundo é a velocidade, metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Letra D. O instante que a pessoa muda o sentido do movimento. Beleza, o que acontece? Como a velocidade inicial da pessoa é de 10 metros por segundo, para mudar o sentido do seu movimento, ela precisa ter uma velocidade negativa, o que indica que ela está no sentido oposto ao movimento inicial. Então, o que quer dizer? Se eu tenho um movimento, digamos, para a direita e para a esquerda, para eu mudar o sentido do movimento, eu tenho que ir da esquerda para a direita. Então, se minha velocidade é positiva, para eu andar no sentido oposto, eu tenho que ter uma velocidade negativa. Ok? Então, para modificar o seu movimento, ela precisa chegar a uma velocidade final igual a zero. Então, v igual a zero. Vamos substituir. Então, está aqui a função. O que eu tenho? Não é v igual a zero? Então, vamos substituir. Ok? E vamos resolver os cálculos. Chegamos que o tempo é de 5 segundos. Então, qual é a solução, qual é a resposta? A pessoa muda o seu sentido do movimento após 5 segundos. Ou seja,
ela estava num movimento positivo, uma velocidade positiva, depois de 5 segundos ela chega no zero, e após esse tempo ela vai estar do lado negativo, ou seja, ela vai estar voltando. E na letra E é classificar o movimento no instante de 4 segundos, ou seja, é só perceber se a velocidade é positiva ou negativa, acelerado ou retardado. Então, para classificar, vamos calcular a velocidade no tempo 4 e substituir. Então, está aqui a função, substituindo, resolvendo, chegamos a uma velocidade de 2 metros por segundo. Agora é só comparar. No tempo 4, a velocidade ela é positiva, ou seja, maior do que zero. Só que a aceleração do movimento é negativa, né? A gente já calculou lá no item A. Então, temos que o movimento é retardado, ou seja, a velocidade é maior do que zero, porém a aceleração é negativa. Então, eu não posso esquecer dessa situação. Velocidade maior do que zero e a aceleração maior do que zero, movimento acelerado. Tá vendo? Os dois sinais são iguais. Velocidade maior do que zero e a aceleração menor do que zero, movimento retardado. Tá vendo que os dois sinais, ó, são diferentes. Beleza? Então, isso aqui é um exercício resolvido. No caso de dúvida, volte às explicações, assistam outros vídeos que eu vou postar lá na sala e vejam o exemplo que tem no livro de vocês. Então, agora é com vocês vão ter que treinar, fazer os exercícios de 5 a 8 da página 59, tá? No caso de dúvidas, coloquem lá na sala Google referente à aula. Então, aula 7, coloca a dúvida na aula 7, beleza? Um beijo para todos e bons estudos. Tchau!